está comigo aqui esta noite, a minha esposa, irmã Lorene, está aqui minha filha, Ana Luísa, a qual a igreja já conhece, tem orado por nós, e logo após eu vou externar a minha gratidão à igreja pela oração e pelo que Deus fez por nós. A minha esposa, o pastor não colocou na carta porque ela estava no hospital, minha filha estava internada, e o pastor nem sabia que ela estaria comigo aqui essa noite, por isso que não colocou na carta. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7. Amém? Nos diz o seguinte, somente Pedro, apenas o verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os irmãos podeis assentar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nos dizendo em ansiedade, nos falando em ansiedade, quando o apóstolo Pedro nos diz, nosso país tem passado, ou até mesmo em esfera global, tem passado por uma crise muito grande de ansiedade, de depressão. Estamos vivendo o momento das redes sociais, a qual tem acontecido muito suicídio. E o nosso país se encontra no mundo, o 6º país em nível de depressão e em nível de suicídio. O que eu poderia dizer? Quando a ansiedade é gerada no coração do homem, pelo disse-me-disse, pela incerteza, como que a ansiedade começa a gerar no coração do homem? Quando ele passa a colocar em seu coração um complexo de inferioridade, um complexo de incerteza. Será se vai acontecer? Será se não vai acontecer? Será se eu estou curado? Será se eu não estou curado? Será se é Deus? Quando o homem coloca no coração um será, quando o homem coloca uma dúvida em seu coração, ele começa a gerar uma ansiedade. E gerando essa ansiedade, vem junto com ela um complexo de inferioridade. Aí onde se encontra o perigo, esse complexo de inferioridade, eu não posso, eu não consigo. O mundo tenta lançar isso dentro de nós. Você não é nada, você não é ninguém, você não é capaz. O mundo coloca isso dentro do coração do homem, que o homem começa a alimentar essas incertezas, passando de ansiedade à depressão. Aí começa a procurar a medicina. Aí começa a deixar Deus de lado, o Deus que tudo pode, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que leva o homem para o céu, o Deus a qual, quando ele entrou em Jerusalém, dentro do templo, e ele proferiu uma palavra profética, o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para proclamar. Aleluia! Jesus poderoso! Para proclamar o Evangelho aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para libertar os espíritos imundos. Esse é o nosso Jesus que conhecemos, mas o coração do homem começa a colocar incertezas. E quando começa a vir essas incertezas, o Deus que nós conhecemos começa a ficar para trás. E começa a gerar ansiedade no coração do homem. Posso dizer como se encontrava Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria, um homem poderoso, e Deus dava livramento para Naamã, mas Naamã estava leproso, e aquela lepra não curava. Imagina a ansiedade que se encontrava Naamã. Estava na casa de Naamã uma jovem, e Naamã ansioso, porque Naamã queria fazer
algo, mas não podia fazer porque estava leproso. E os leprosos naquela época tinham que ficar afastados. Mas de repente chega uma jovem e diz: ora, se o meu Senhor conhecesse um profeta que estivesse lá em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Aquela palavra entrou dentro do coração de Naamã e a ansiedade começou a cair por terra. E a incerteza de que ele não poderia fazer mais nada começou a cair por terra. E Naamã foi até o rei e pegou cartas. E quando ele pegou cartas, chegando até Samaria, ele entregou cartas para o rei. E não disse: ó, acaso sou eu Deus para curar? Acaso sou eu Deus para curar? Para não curar? Mas de repente isso chegou até ao ouvido do profeta. E o profeta disse: não, manda ele vir até mim. E Naamã foi até o profeta. E o Naamã, achando que o profeta ia ser recebido com todas as suas honras, por ser comandante do exército do rei, mas ele não foi recebido com honra. O profeta mandou com que o menino desse recado: olha, agora vai até o rio e banha por 7 vezes. E aquilo afurentou no coração de Naamã. Começou a alimentar a incerteza. Mas Abana e Farpas não são os rios mais limpos que tem, e ele manda mergulhar no Jordão. O Jordão é um rio sujo. Mas os amigos de Naamã começavam a alimentar. Olha, Naamã, o profeta disse: e tu não irás fazer, Naamã? Tu que o profeta mandou, Naamã, tu estava leproso, Naamã, tu estás leproso. Viesse de lá para cá para não obedecer a palavra do profeta, Naamã. E Naamã de repente mergulhou naquele rio. Ou seja, quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós damos ouvido ao que o Senhor, a depressão vai embora, a incerteza vai embora, o disse-me-disse vai embora, o complexo de inferioridade vai embora, porque o inimigo nos dias em quais estamos vivendo, ele está tentando implantar no coração do homem coisas que não existem, está tentando colocar no coração do homem e não gerar mais fé, porque nós não temos. Fé é algo aquilo que nós vivemos a fé, nós alimentamos a fé. Todas as vezes que vimos a casa do Senhor, o motivo maior de nós alimentarmos a fé, cada um de nós essa noite derrubou um muralha para podermos estar aqui na casa do Senhor. Não existe prova maior do que alimentar a fé. Para muitos acham que foi fácil, foi simplesmente tomar um banho e vir à casa do Senhor. Não, mas derrubamos muralhas. Começamos pela manhã, já derrubamos gigantes para podermos estar aqui à casa do Senhor. Se ao levantarmos pela manhã, nós começamos a orar ao Senhor, começamos a adorar ao Senhor, as muralhas caem por terra e nós começamos a alimentar a nossa fé. E chegamos aqui na casa do Senhor e somos cheios da presença do Espírito de Deus. Essa é a maior certeza que nós temos. Israel passou por um período de ansiedade, porque a todo momento Deus falava com a nação de Israel, mas o maior perigo, mas o maior defeito que Israel tinha é porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó operava milagres no meio do povo, mas só que Israel fazia bezerros de ouro para adorar outros deuses. Deus vinha e quando dava maná ao povo, tinha água para o povo no meio do deserto. O povo inimigo vinha guerrear, a nação inimiga vinha guerrear para guerrear contra Israel. E Deus bradava com os anjos
e o povo afastava. A nação inimiga era desbaratada. A Bíblia nos diz que uns aos outros matavam-se. Eles nem conseguiam, ao menos, chegar perto da nação de Israel, ao ponto de que, quando Deus falou para Gideão: ó Gideão, pega cântaros, não cheios, mas cântaros vazios. Ó Gideão, vai com as tochas acesas, Gideão. Ó Gideão, vai para guerrear. E Gideão foi com apenas 300 homens para guerrear contra os sírios, nação a qual oprimia Israel, nação a qual todas as vezes que Israel plantava, chegava no momento da colheita, os sírios vinham e roubavam tudo e tomavam tudo que eles plantavam. Todas as suas dispensas eram roubadas, mas Deus deu estratégia para Israel. Deus deu estratégia para Gideão. Que estratégia é essa? Ó Gideão, quando fores para guerrear contra a nação inimiga, leva os teus cântaros vazios. O que eu posso dizer quanto ao cântaro vazio essa noite? São o nosso coração quebrantado quando nós chegamos diante da presença de Deus. Todas as vezes que nós vamos guerrear contra a nação inimiga, nós devemos chegar com o nosso coração quebrantado. Jesus! É assim que nós devemos chegar diante do Senhor, porque nós não somos nada. O cântaro vazio é o coração quebrantado. E quando eles tocavam as trombetas, precisa de estar dentro de nós a palavra do Senhor. Por que eu posso dizer que é a palavra de Deus? Quando o inimigo chegou diante de Jesus e disse: homem, faz com que essa pedra se transforme em pão. Porque qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As tochas, a trombeta é a palavra. E as tochas acesas é o que nós somos dependentes nos dias de hoje. É a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente dentro de nós. E Deus sempre dando vitória ao povo de Israel, à nação de Israel, mas eles levantavam bezerros, ao ponto bezerros de ouro, e adoravam outros deuses, ao ponto que Deus ficou 400 anos sem falar com a nação de Israel. Aí que a ansiedade entrou dentro do coração daquele povo. Aí que o povo começava a ver os mendigos para rua fora, haviam coxos, haviam aleijados, haviam pessoas morrendo ali, haviam gadarenos, haviam homens lá vivendo nos sepulcros, que ao menos as correntes seguravam eles, que os demônios faziam porque eles batiam, e a nação 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E de repente chega Jesus Cristo de Nazaré, a qual o Espírito do Senhor havia ungido para que ele pudesse curar os quebrantados, a expulsar os demônios. E eu posso dizer que havia um homem que há 38 anos estava na porta do tanque. 38 anos. E todas as vezes que as águas do tanque eram agitadas, ele se levantava para poder ir nas águas e ele não conseguia ao menos chegar lá, porque quando ele ia, vinha outro que chegava. Jesus chegando em Jerusalém, nas festas que havia em Jerusalém, de repente ele viu aquele homem perto do tanque e ele perguntou àquele homem: quer ser curado? E aquele homem, qual foi a resposta? Senhor, ele poderia responder: quero, mas ele foi logo se desculpando: Senhor, todas as vezes que as águas do tanque é agitada e eu vou aterrar, vem outro na minha frente e levanta e corre. O que Jesus disse? Levanta, toma a tua cama
e anda. Naquele mesmo momento, a ansiedade daquele homem caiu por terra. Sobre a palavra de Jesus, a nossa ansiedade caiu por terra. Sobre a palavra de Jesus, o que o centurião disse? Senhor, diga somente uma palavra que o meu servo sarará. Sobre a palavra de Jesus, sobre a ordem de Jesus. Quantas das vezes estamos na casa do Senhor, mas a nossa ansiedade, as nossas preocupações do dia a dia nos impedem de receber as bênçãos do Senhor. Poderíamos estar aqui da porta para dentro, somente adorando, com a mente ligada no trono de Deus. Por que eu posso dizer isso? Porque a nossa palavra nos diz: todas as vezes que a igreja se reúne, algo acontece. Um tem salmo, outro tem visão, outro tem revelação, tem cura. Então, ao entrarmos naquela porta para dentro, não podemos sair fazer uma tarefa quebrando. Isso é promessa do Senhor. Não podemos ficar ligados, mas ficar ligados no que está lá fora, com as nossas preocupações, mas devemos ligar no trono do Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor, para o nome dele, porque ao chegarmos em casa, o milagre é notório, o milagre é certo. Aleluia! Não é eu, mas é a palavra de Deus que nos dá essa certeza, que ao virmos aqui, não vamos sair da mesma maneira que entramos. Às vezes entramos aqui cheios, mas vamos sair daqui transbordando, satisfeitos com a presença do Senhor, saltitando ao ponto de não conseguirmos parar em pé. É bíblico. Quando a glória do Senhor se manifesta, ao menos conseguimos parar em pé, porque a glória do Senhor ela existe. Ela traz alegria ao coração. Ela tira toda dúvida, ela traz a certeza. É tão certo isso que eu vou testemunhar o que Deus fez com a minha filha. O que Deus fez com ela. Porque eu lancei a minha ansiedade nas mãos do Senhor. O próprio Deus do céu me pediu. No dia 17 de novembro de 2016, minha esposa chegou em casa, foi dar um banho na minha filha e disse: Julião, a Ana Luísa está com caroço no lado esquerdo. E pai, né? Não, apenas o caroço. Pai, né? Pois o coração de mãe é o coração de mãe. Não, apenas o caroço. Ela, não é só um caroço. Levou ela no ponto de atendimento da nossa cidade. Só que o ponto de atendimento da nossa cidade estava para fechar. Estava para fechar as portas. Eles estavam lançando uma greve. Mesmo assim, levamos. E chegou lá o médico: vai ter que passar a noite inteira aqui. E eu fui lá. Fiquei a noite inteira com a filha no ponto de atendimento. Chegava o médico, olhava, faltava: o senhor está pai dela? Eu, sim, senhor. E chegava outro e a noite inteira assim. Chegava o médico, olhava e não falava nada. Ao menos um raio-x tinha no hospital. Nem uma máquina de raio-x tinha. E quando foi no dia 18, o hospital terceirizou esse serviço. Pagou uma máquina de raio-x fora, de ultrassom. E quando eu entrei dentro da sala de ultrassom, o ultrassonográfico médico que faz ultrassom me diz: pai, olha, o rim direito da sua filha está normal, mas o rim esquerdo está com 12 centímetros. Está hiper grande. Ontem você vai pegar a sua filha e levar para fora, porque amanhã pode ser tarde demais. Ontem, naquele mesmo momento, o Espírito de Deus disse ao meu coração: lança sua ansiedade sobre mim, porque eu vou cuidar dela. Aleluia. E aquilo eu olhei para um lado, não é a voz do médico que me disse, não era a voz da enfermeira. Mais uma vez a voz me disse:
Lança a sua ansiedade sobre mim, que eu vou cuidar dela. E naquele mesmo momento, eu lancei a minha ansiedade nas mãos do Senhor. Me entreguei, Senhor, ela é minha filha, mas agora ela está sob os teus cuidados. Eu estou entregando ela nas tuas mãos. Eu apenas vou acompanhar, mas a direção é do Senhor. E voltamos para o hospital liga para a mulher aérea, liga para a cidade vizinha e nada de verdade. Naquele momento, eu comecei a ligar para os irmãos da pastor da igreja, os irmãos falaram: pastor, minha filha está aqui dentro do hospital, está com um tumor de Willis, estado avançado, estágio 4, e as cidades vizinhas não querem recebê-la. Vamos orar. Mas o Senhor disse que Ele ia cuidar dela. O Senhor disse que ia cuidar dela. Então eu estou esperando o Senhor. E repassei para a igreja orou. Quando foi na terça-feira, surgiu uma vaga para ela aqui na Santa Casa, no Belo Horizonte. Só que não tinha ambulância para fazer ela. Ligamos para o irmão se disponibilizou, estava trabalhando, largou o seu serviço e veio para o Belo Horizonte conosco. E nessa ela ficou internada na Santa Casa. O pulmão dela, eu só sabia do rim esquerdo. Quando eu cheguei dentro do hospital, o médico eu perguntei: doutor, tem metástase? Ele falou: tem aonde? Nos 2 pulmões. Eu falei: posso ver? Pode. Eu não sabia o que era pulmão e o que era pulmão. Estava todo manchado, os 2 pulmões dela, todo manchado. Eu falei: doutor, o que é isso? Mas eu lembrei que o Espírito Santo falou que ia cuidar dela. Ele se vai cuidar do rim, do pulmão também. Já que é Ele que vai cuidar, Ele vai cuidar. E me entreguei nas mãos do Senhor. E nessa, conheci o irmão Wallace, repassamos para a igreja orou por nós, orou, vocês oraram, eu tenho certeza. Quando foi dia 2 de fevereiro, ela passou por uma cirurgia. Uma semana depois, surge a biópsia, que não tinha feito biópsia. Pegaram o rim dela, levaram para São Paulo. No retorno, veio uma junta médica e disse para minha esposa: olha, a sua filha, ela não tem mais câncer. Glória a Deus! Você saiu dela. Glória a Deus! O câncer está necrosado. Não tem mais câncer. O tratamento é 5 anos. A medicina não diz curado, mas você pode dizer que sua filha está curada. O que está dentro dela é só resquício. É como pintar uma parede, que é uma tintinha no chão e pouco. É só resquício. O tratamento vai continuar, mas a sua filha já não tem nada. Não tem raiz de câncer dentro dela. Nos dela os documentos. E qual o real motivo de eu estar aqui? Chegando Jesus em Jerusalém, tinha 10 leprosos. De longe, quando eles viram Jesus, eles começaram a gritar: Senhor, compadece-se de nós. Jesus disse: vai até os sacerdotes. Aí, quando eles foram até os sacerdotes, no meio do caminho eles foram curados. Mas apenas um voltou. Ele voltou e quando ele chegou até Jesus, ele começou a adorar ao Senhor Jesus. Jesus disse: cadê os outros 9? Apenas tu viestes adorar? E apenas tu, o estrangeiro, o samaritano? Vai, a tua fé te salvou. Aleluia! E ele recebeu dupla cura. Todos que chegavam até Jesus, a Bíblia nos diz: Senhor, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Que eu vejo, vai, a tua fé te salvou. Além de ser curado, ainda recebia a salvação. E hoje, nós estamos aqui nesta noite
em gratidão a vocês, em gratidão à igreja. Nós viemos testemunhar o valor da sua oração. Continue orando. Hoje ele está aqui, porque a igreja orou por nós. É isso que a Bíblia nos diz. Quando a igreja se reúne, algo acontece. Um tem visão, outro tem cura, um tem revelação. E é por isso, igreja, não cesse de orar, não cesse de orar. E não vamos dar brecha para o inimigo, dizendo que hoje não tem mais cura. Quantos têm subido aqui no púlpito e dizendo: Jesus hoje não tem curado mais não, Jesus hoje não tem batizado com o Espírito Santo? É mentira, irmãos. Às vezes falta nós testemunhar. Quantos entram aqui com a cabeça doendo e vai embora, bom, mas não testemunha? Para Jesus não tem diferença de um câncer e de uma cabeça doendo. É uma cura. É uma cura. Quantos entram aqui com aquela opressão, oprimidos, e saem daqui livres e libertos? Mas é um testemunho. Vamos testemunhar. Vamos honrar mais o Senhor, como aquele leproso que voltou adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu quero dizer, eu me lancei nos pés do Senhor. E hoje está aqui um milagre. A minha filha é um milagre. Eu vim aqui agradecer os irmãos, sou grato aos irmãos, e eu peço aos irmãos que continuem orando por nós, continue orando pela nossa família. A minha filha está hoje curada. E onde eu passar, eu quero testemunhar a cura do Senhor. Eu quero ser como aquele leproso que voltou para agradecer.